Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do Estação Educação, trabalhando para nos preparar para a prova do SAEB que está chegando. Vamos hoje analisar alguns textos para trabalhar o descritor 20. Sim, o descritor 20, que é o quê? Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Como assim, professora? Sim, na comparação de textos. Vamos olhar textos diferentes, escritos por autores diferentes, mas tratando o mesmo tema, o mesmo assunto. Vamos aprender. Pega a sua agenda que é agora. E aí, para não passar em branco, olha o descritor 20 aqui. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação, como já falei, na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Vamos lá? Claro que eu gosto de explicar colocando no slide a minha explicação. A mesma informação a ser passada pode ser transmitida de diferentes maneiras. Isso é tão interessante, né? E quando você pega uma poesia, pega uma narração e o tema se repete, independe de como é passado, mas se o tema se repete é porque eles têm algo em comum. Então, estou explicando para ficar mais claro. Olha o que eu coloquei. É possível avaliar, comparar, relacionar textos de diferentes gêneros, tendo em comum o mesmo tema. E agora para você, eu trouxe dois textos. Não lerei todos, porém, olha esse primeiro aqui, dá uma olhada do que se trata. Acne. A acne é causada por infecção e inflamação das glândulas sebáceas na base dos pelos. Tá vendo? Os poros da pele ficam cheios deste material, formando os chamados cravos. Estes podem romper-se, liberando o material de seu interior na pele, gerando as espinhas. Bom, eu tenho outro texto, né? Cuidados diários. Eu queria que você desse pausa no seu vídeo para analisar os dois. Não tem nada? Será que a gente não tem nada a ver um com o outro? Ou tem algo em comum? Deu pausa? Acredito que você deve ter dado pausa no vídeo. Quando você lê, eu falei que eu não ia ler porque acaba a gente dando pista da resposta. Porque eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você lê cuidados diários, vamos ver se tem algo em comum. Aqui tem, ó. Observar se após a ingestão de certos tipos de alimentos, o aparecimento da acne aumenta. A acne tem a ver. Olha isso aqui. Para evitar que surjam cicatrizes, não apertar as espinhas e cravos. Tá ligado? Então, o texto 2 tem sim uma ligação com o texto 1. Em relação a quê? Em relação ao tema. Ambos retratam sobre acne. Porém, o texto primeiro aborda o que seria acne, a definição, de acordo com a ciência, de acordo com alguém, com algum autor, então com algum médico, não sei. O importante é ter em mente que aqui, no texto 1, define o que é acne. E no texto 2, já mostra para mim os cuidados que eu devo ter quando aparecer a acne. Ou para não aparecer, para evitar. Então, tem aqui, eu consigo perceber através de alguns tópicos, principalmente os 5 e os 6. Então, eu posso entender que entre os dois textos, eles são o quê? Divergentes, contraditórios ou complementares? Pensa aí. Olha, contraditórios não tem como, porque os dois falam sobre o mesmo tema. Então, você já deve ter notado que diferentes textos podem tratar
do mesmo tema. Eles podem ter diferentes formas de tratar de uma mesma informação, que neste caso é a acne. Então, eles são complementares. O texto 2, que fala sobre cuidados, complementa o texto 1, que já define o que é acne. Entendeu? Anotou aí? E agora eu trouxe para analisarmos aqui um infográfico. Professora, infográfico, já falei em outras aulas, é um gráfico onde me passa informações. E qual é o assunto? Vamos lá. Porcentagem de estudantes do 9º ano que consomem alimentos marcadores de alimentação saudável e não saudável. Brasil 2015, tá aqui a fonte, tudo de onde eu tirei. Tá vendo? Eu tenho aqui um gráfico, aqui é a porcentagem: feijão, legumes, frutas frescas, salgados fritos, guloseimas, refrigerantes, ultraprocessados, salgados. Então, olha, amarelinho significa os marcadores de alimentação saudável. E verde, marcadores de alimentação não saudável. Então, trata desse assunto, você está lendo. Esse é o texto 1, vamos analisar e comparar. Texto 2, as crianças e adolescentes crescem. E quando entram na puberdade, meninas em torno de 10 anos e meninos em torno de 12 anos, devido ao aumento do metabolismo, como consequência das alterações hormonais desta fase, ficam com muito mais apetite. As meninas vão acumular gorduras para sua função biológica de procriar e os meninos vão aumentar sua massa muscular. Por isso é muito importante que os adolescentes tenham uma alimentação saudável, ainda mais hoje em dia, que a oferta de alimentos gordurosos e outros tipos de fast food chamam muita atenção dos adolescentes. Viu? Texto 2. Texto 1, retornei o slide. E esses dois textos são contraditórios? Dá para perceber que os dois falam de alimentação saudável em relação a adolescentes. Então, o tema são textos diferentes, escritos de maneira diferente, mas o tema se repete. Bom, então eu queria que você respondesse para mim uma questão que eu coloquei aqui. Comparando os textos 1 e 2, percebe-se que eles poderiam ser divergentes? Não, porque e contrários. Eles falam eles apontam o mesmo assunto, o mesmo tema, alimentação saudável. Os dois estão falando sobre assuntos em comum. E aí? São semelhantes? Vou voltar ao texto. Então aqui fala sobre a idade, que as meninas vão acumular gorduras, falando sobre metabolismo. Então, aqui fala também os adolescentes têm uma alimentação saudável, ainda que hoje em dia a oferta de alimentos gordurosos, né, sejam bastante, né, porque realmente a oferta de alimentos gordurosos tem aumentado. E nesse texto 1, porcentagem. E agora eu tô na dúvida, alimentação saudável. Acredito que você pensou. Os textos são complementares. Um sendo um infográfico, acrescentando ao texto 2 informações. Então, é o mesmo tema escrito de forma diferente, trazendo uma mesma informação, porque se é o mesmo tema, então eu encontro no texto 1, texto 2, assuntos complementares. Um completa ou um complementa a informação que há no outro texto. E aí, aprendeu? Anotou as dicas? Então tá ótimo. Ficamos com mais uma aula preparatória para o SAEB. Eu, a professora Gisele, língua portuguesa.
paro minha aula. Até a próxima oportunidade de estarmos juntos. Um abraço.